Irmãos, abramos nossas Bíblias para Atos, inicialmente no capítulo 8, leremos dos versos 1 até o 4, seguiremos imediatamente para Atos 11, onde leremos dos versos 19 até o 26. Atos 8, do 1 ao 4, e vire uma ou duas páginas na sua Bíblia e vá para depois Atos 11, do 19 ao 26. Imagino que todos acharam. Assim diz: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Cheguemos a Atos 11, verso 19. Então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar, irmãos? Deus amado, queremos te render muitas graças, porque o Senhor tem nos dado a bênção de chegar nesse lugar com o firme propósito de te adorar. Ó Deus, que os nossos louvores estejam chegando à tua presença como um aroma suave. Deus amado, que os nossos cânticos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que em todas as coisas o Senhor esteja sendo exaltado. Que em nossas conversas tenhamos, ó Deus, a tua palavra, os propósitos do Senhor entrelaçando essas conversas, os nossos desejos, os nossos planos. Ó Deus, concede, Pai, tal graça nesses dias. E, ó Deus, imploramos que tua palavra venha aos nossos corações. Imploramos que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Suplicamos que o Senhor esteja trabalhando em alguns dos nossos conceitos, talvez mudando parte desses conceitos, nos levando para patamares mais elevados, para que a tua obra seja feita com mais abrangência e que assim, Deus, venhamos mais e mais glorificar o nome do Senhor. Damos graças
Pedimos essas coisas no nome de Cristo, a quem nós muito amamos. Amém. Irmãos, o livro de Atos, ele é uma espécie de manual ou de amostra daquilo que a igreja nos seus primeiros anos fez. O livro de Atos cobre aproximadamente 30 anos de história da igreja. E nós temos um relato que ele acontece com os olhos fixos, principalmente em dois homens. Os capítulos 1 ao 12, Pedro é o personagem, é o principal homem que Deus está usando durante aquele período. E depois, do capítulo 13 até o final, o apóstolo Paulo é essa figura humana que Deus está usando de maneira também, de forma mais central. Mas o livro de Atos também tem uma espécie de corredor temporal e geográfico em que o evangelho está em Jerusalém e essa concentração segue para toda a Judéia e Samaria, toda aquela parte que sai de Jerusalém, vem um pouco mais para cá, subindo mais ao norte. Samaria está aqui no centro e depois de Atos 13 é aquela ideia de até os confins da terra. É impressionante como Lucas teve uma abordagem organizada, ele tinha parâmetros muito claros na sua mente quando foi escrever, tendo essas duas coisas, principalmente o ministério de Pedro nesses primeiros capítulos e depois essa ideia que também ficava claro, o evangelho de Samaria em toda a Judéia, o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e depois até os confins da terra. Aqui nós estamos em um momento transicional. Eles estão saindo daquele contexto de Jerusalém e indo para outros contextos. O que talvez é extremamente importante é que nós entendamos como que essas coisas aconteceram. Como que se deu esse processo de transferência ou de ampliação no que diz respeito à pregação do Evangelho. Em Atos 8, Lucas está narrando aquilo que aconteceu depois da perseguição que veio por causa da morte de Estevão. Um cara que vai ter muita importância, chamado Saulo, aparece aqui, ele é citado, e Saulo consentia na sua morte. É assim que se inicia o verso 8. Ele consentia na morte de Estevão. Ele participava não tão diretamente, mas ele participava indiretamente. Ele tinha uma participação que fazia com que ele fosse uma espécie de coadjuvante naquilo que estava acontecendo com Estevão. Aí ele pega e nos diz, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Interessante dizer, irmãos, que várias pequenas perseguições já haviam acontecido. Quando eles iniciaram a pregação do Evangelho, em Atos 2, pessoas estão dizendo que eles estavam bêbados, era uma forma mais branda de rejeição. Mas em Atos 3, Pedro e João estão indo para o templo, tem alguém que está pedindo uma esmola, eles não dão a esmola, mas eles curam aquele homem que está a caminho do templo, e por causa daquilo uma grande multidão se aproximou de Pedro e de João. E aí eles começam mais uma vez a pregar, o tema da ressurreição era um foco repetido, e a liderança que mais se sobressaía no sinédrio judaico naquele período eram dos saduceus. Para eles, a ideia da ressurreição era intragável. Eles foram aqueles que levaram aquela história para Jesus da viúva negra. Um homem casou com uma mulher, e aí ele morreu, e aí depois ela casou com o marido dele, e também morreu, e casou com 7, todos morreram. No final das contas, na ressurreição, de quem que vai realmente ser o marido dela, já que todos legitimamente a desposaram. Eles estavam oferecendo para Jesus uma sinuca de bico, porque eles não acreditavam na ressurreição. E aqueles 2
homens tão simples, falando tanto na ressurreição, deixou eles muito irritados. Eles são levados, pedem contas a eles do que estavam acontecendo. Que nova doutrina é essa? Daí, daqui a pouco, os apóstolos estão sendo trazidos de novo. Pedro está dizendo, apontando o dedo para eles com muita coragem: foram vocês que mataram o Senhor Jesus, e está colocando sobre eles e dizendo que Deus concedia o seu Espírito àqueles que eram da sua vontade. Eles ficaram muito irritados com aquilo, mandaram açoitá-los. Por causa de Gamaliel, que teve uma palavra mais ponderada, talvez eles não foram mortos. Mas, irmãos, pequenas perseguições já haviam acontecido até aquele momento. Então, Lucas, ele faz questão de frisar aqui que levantou-se grande perseguição, uma mega perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então nós encontramos Lucas, que dá um embrião desse livro de Atos, ali no capítulo 1, versículo 8, dizendo como é que está acontecendo essa transição da saída do evangelho, ou pelo menos da ampliação da pregação do evangelho que estava acontecendo mais em Jerusalém, para toda a Judéia e Samaria. Está aí ele narrando nesse final de verso 1. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Costume muito judaico, na verdade aqui uma linguagem muito judaica para falar do modo como eles estavam lamentando tudo aquilo que tinha acontecido com Estevão. Mas a coisa não parou por aí. Verso 3. Saulo, porém, assolava, ele perseguia com brutalidade, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Um certo autor classificou esse momento da vida de Saulo como se ele fosse uma pequena besta, enfurecida, um homem brutal que respirava um desejo de aniquilar o cristianismo. Na concepção de Saulo, os cristãos, eles eram uma espécie de deturpação do judaísmo e eles deveriam deixar de existir. Então ele, com um zelo descomunal, uma fúria terrível, ele se levanta contra a igreja e ele está perseguindo homens e mulheres, arrastando-os e lançando-os no cárcere. Irmãos, antes de entrarmos no verso 4, nós precisamos fazer uma pergunta. Quando nós começamos a ler o livro de Atos, e se você, por exemplo, lê Atos de uma vez, ou se você conseguir guardar o quadro todo, uma das coisas que nós vamos nos perguntar é a seguinte: por que Deus permitiu essas coisas acontecendo aqui em Atos 8? Aparentemente parece que o mal está prevalecendo. Aparentemente todas as coisas que iam tão bem parece que vão ter uma espécie de balde de água fria, o fogo da perseguição se levantando contra eles, e parece que os inimigos iam prevalecer. Quando você lê os primeiros capítulos de Atos, Jesus está dizendo para eles não se ausentarem de Jerusalém, e eles fazem isso. Eles esperam a promessa do Senhor, eles esperam orando, está aquela comunidade toda orando. Atos 2 inicia dizendo que ao cumprir-se, chegando o dia de Pentecostes, é o dia predeterminado pelo Senhor. O Senhor não tinha dito para eles exatamente qual que era o dia, disse para eles não se ausentarem, não se ausentaram. E vem todo aquele ruído, as pessoas estão curiosas para saber o que está acontecendo. Pedro se levanta dentre os outros apóstolos como um representante deles e prega uma mensagem de redenção, e quase 3.000 pessoas creram em Cristo. É algo espetacular. Você já imaginou pregando e quase 3.000 pessoas vêm aos pés do Senhor? Daqui a pouco acontece um outro evento e muitas pessoas, mais uma vez, dando atenção
para um homem que está na posição de arauto, falando para eles que Jesus é o Messias que Israel tanto esperava. Eles haviam crucificado, mas Deus o havia ressuscitado e ele estava vivo. E Jesus era esse Messias. E agora o número deles cresce, o número de homens, Lucas diz que o número de homens chega a quase 5.000. Como em Israel a ideia era contar aqueles que eram de 20 anos para cima, muito provavelmente casados e talvez com filhos, o número desses da igreja já era muito, muito grande. Chegando em Atos 6, o texto diz, multiplicando-se o número dos discípulos. Parece que ele já está desistindo de contar. Então, quando você pensa em uma igreja com doutrina fiel, com homens de Deus, em Atos 5, teve um casal que queria o status, deu uma doação, deu uma parte, mas queriam dizer que deram todo, que eram tão fiéis, tão abnegados como outros casais, Deus purificando a sua igreja de hipocrisia, de gente com uma índole distorcida. Então, uma igreja fiel, uma igreja pura, uma igreja corajosa na evangelização, uma igreja que os salvos eram multiplicados. Lucas tem pequenos extratos daquilo que acontecia nessa igreja, e aqueles que iam sendo salvos, eles eram acrescentados quase que diariamente. Daí, quando você lê esse relato, você tem esse relato em mente, você pergunta, Deus, mas por que tudo isso acontecendo? Irmãos, algumas explicações são dadas. Uma delas é que a perseguição sempre vai fazer parte do contexto da igreja. Estudiosos recentemente disseram que em nenhum século nada aconteceu semelhante no século XX. O cristianismo nunca foi perseguido tão brutalmente como no século XX. Às vezes nós pensamos que as perseguições, elas são algo que aconteceu logo no começo e nos primeiros séculos antes do cristianismo se tornar a religião oficial do império. E aí pensamos que a perseguição ficou mais restrita naquele período. A igreja sempre enfrentou, em momentos mais perseguição, em momentos menos, mas ela sempre enfrentou. Uma explicação que é dada, por que tudo isso aconteceu? Porque a perseguição é algo que sempre faria parte da história da igreja. Pode ser que essa seja a explicação devida, mas tem uma outra explicação, e eu particularmente prefiro essa outra explicação. A leitura de Atos do 1 ao 7 vai ressaltar uma pequena expressão, em Jerusalém, ou de Jerusalém. É dito que eles deveriam permanecer em Jerusalém. É dito que eles deveriam ser testemunhas do Senhor em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eles começaram a pregar em Jerusalém, e pessoas estavam crendo ali. Eles estavam realizando muitas curas, muitos sinais. Chegou ao ponto de pessoas de outras cidades ouvirem aquilo que estava acontecendo em Jerusalém e estavam vindo das suas cidades para Jerusalém. Jerusalém, então, se tornando essa capital mundial do cristianismo. E a expressãozinha em Jerusalém ou de Jerusalém se repetindo. Talvez a melhor explicação para o que acontece aqui em Atos 8 é que Deus está permitindo que, através do chicote da perseguição, a igreja faça algo que o Senhor já tinha determinado que eles fizessem, mas que não estavam fazendo até então. Então a ideia é que a perseguição estava vindo e Deus estava permitindo essas coisas para forçar a igreja a sair de Jerusalém e a levar o evangelho, levar a mensagem do evangelho para outros locais. Irmãos, que essa é a melhor explicação.
Essa explicação ela está altamente conectada com toda a mensagem do livro de Atos. Eles deveriam ser testemunhas não apenas em Jerusalém. Todas aquelas coisas maravilhosas, a pregação do evangelho, a multiplicação dos discípulos, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja com pregação adequada, ortodoxa, todas essas coisas acontecendo, sim, elas eram maravilhosas, mas desde o início, o plano do Senhor Jesus, a comissão que o Senhor Jesus havia dado a eles, não era para que eles ficassem apenas em Jerusalém, já estava sendo ressaltado, intensificado, enfocado, a ideia que eles deveriam ir além de Jerusalém. E eles estavam em Jerusalém, em Jerusalém, em Jerusalém. Então essa explicação que Deus está permitindo a perseguição como um instrumento para que a igreja fosse levada para outros lugares, para outros ambientes, para ali testemunhar de Cristo, por meio da perseguição, para mim, parece ser a explicação mais óbvia, levando em conta toda a mensagem, toda a ideia do livro de Atos. No verso 4, o texto nos diz o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Na sequência imediata, Lucas coloca o trabalho de Filipe. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Daí vem todo um ministério muito frutífero. Filipe está ali, ele está pregando, muitas pessoas estão crendo, essas pessoas estão sendo agregadas. Até um homem que era chamado de o grande poder, Simão o Mágico, ele é reputado como o grande primeiro herege da história do cristianismo, porque ele depois segue a conversão dele, não foi genuína, e depois ele sai espalhando ideias completamente erradas. Pedro está pregando em cidades vizinhas, coisas extraordinárias acontecendo, a conversão de Saulo, e depois a ida de Pedro à casa de Cornélio, que tem uma história muito interessante que eu vou usar de maneira ilustrativa. Mas vem agora para Atos 11, no verso 19. Para mim é impressionante o modo como Lucas retoma a história. Ele retoma até mesmo o vocabulário que ele usou. Ele usa parte das mesmas palavras que estão lá no verso 4. Ele diz: então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Algo que é muito interessante ser destacado aqui, irmãos, é que Lucas, ele deseja retomar, ele insere entre esse relato que ele puxa lá da morte de Estevão e as coisas que estão acontecendo aqui em Antioquia, ele retoma, mas ele acha extremamente importante ter inserido aquelas histórias que eu já acabei de mencionar para os irmãos. Mas sigamos o fluxo do pensamento de Lucas ao retomar a história. Ele diz que os que foram dispersos, a palavra que ele usa aqui é a ideia de uma diáspora. O tempo verbal que ele usa traz a ideia que eles foram colocados para fora de um modo que era praticamente impossível voltar. A brutalidade com que a coisa aconteceu foi de tal modo que eles foram aparentemente, terminantemente colocados para fora de Jerusalém. Então eles foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Agora note aí no final, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Essas regiões, Fenícia, Chipre e Antioquia, elas ficavam mais ao norte, já fora dos termos de Israel, e também Chipre é uma ilha.
que eles estão se dirigindo para lá e, por conta disso, anunciando o evangelho nesses lugares. Lucas ressalta que eles já estavam fora dos termos de Israel. Mas note a última frase. Ele diz: não anunciando a ninguém a palavra. No original, a ideia, não anunciando a nenhumzinho. Nenhum. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Algo acontece de extraordinário entre o verso 19 e o verso 20. E talvez aqui nós temos a mudança que gerou toda uma dinâmica, gerou toda uma nova configuração, levando eles para patamares que muito provavelmente eles nunca sonharam, levando eles a perceberem o Senhor trabalhando, realizando coisas que talvez teve um certo momento que eles pararam, sentaram e ficaram se perguntando: Senhor, o que é isso que o Senhor está fazendo? Porque as coisas começaram a tomar um volume e uma extensão que é algo realmente extraordinário. O texto diz, no início do verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O início do verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Irmãos, às vezes passa aos nossos olhos, mas tem algo extremamente importante acontecendo aqui, entre o verso 19 e o verso 20. Por que Lucas ressalta que eles estavam anunciando somente aos judeus, já estavam fora dos termos de Israel, mas estavam anunciando somente aos judeus? O que está acontecendo aqui é parte de um problema que os estudiosos chamam de etnocentrismo judaico. Etnocentrismo tem a ver com a palavra etnia, centrismo, centrados, e judaico, nos judeus. A igreja, essa igreja que havia sido iniciada em Jerusalém, já convertidos, já visitados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, agindo em conformidade com o Senhor, mas ainda conservando uma ideia que era altamente impeditiva. A ideia de que o Messias era apenas dos judeus. A ideia de que aquele homem que veio lá para Israel, aquele pregador galileu, que foi tão simples, mas que cumpriu as Escrituras, ele é o Messias dos judeus. Ele é aquele que cumpriu todas as Escrituras judaicas, mas ele é aquele homem que deve ser anunciado para que os judeus creiam nele. Ele é o Messias judaico, ele é o libertador judaico. Quando nós lemos, irmãos, os evangelhos e o livro de Atos, nós percebemos que os discípulos, eles tinham diversas ideias erradas. Veja que quando lá em Atos 1:5 o Senhor está para ser assunto ao céu, o Senhor está comissionando eles para que eles estejam indo e pregando, e aí eles estão perguntando: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Na mente deles, eles querem que Israel volte àquele momento glorioso da sua nação, de Davi, de Salomão, reis que todas as demais nações respeitavam, reis que todas as demais nações queriam negócio com Israel, reis que traziam a atenção praticamente do mundo inteiro para Israel. Eles estavam voltados, focados, centrados nessas coisas. Havia um etnocentrismo judaico, tanto político quanto religioso. E esse etnocentrismo judaico fazia com que eles pensassem que Jesus era o Messias dos judeus e só, e ponto.
Jerusalém era para ser a capital. Todos os termos de Israel talvez ouviriam, mas lá fora não, o Senhor tinha que empurrá-los. Irmãos, a história que Lucas coloca no meio desse texto que nós lemos, ela é altamente elucidativa, ela esclarece para a gente. Lucas coloca a história de Pedro indo à casa de um homem chamado Cornélio. Pedro, ele está na casa de Simão, curtidor. Eu imagino que vocês já leram. Se não leram ainda a história, por favor, leiam. Pedro está na casa de Simão, curtidor de couro. E é a hora do almoço, e ele sobe, e ele está procurando um lugar de oração. Daí, Pedro tem um êxtase. E ele vê algo como que um lençol descendo, ele está aberto, e tem animais, tem quadrúpedes, tem répteis, tem aves. E Pedro escuta uma voz que diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: Senhor, é agora. Foi assim que Pedro respondeu? Hã? Não, opa, vocês são acordados. Que joia. Pedro diz: não, Senhor. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz tal coisa. Pedro era um judeu ortodoxo. Ele conhecia a lei. Ele conhecia aquelas leis dietéticas lá de Levítico, dos livros da lei, que dizia: desse animal você pode comer, desse não pode comer. Pedro, quando vê aquele lençol, praticamente ele ficou arrepiado. De jeito nenhum. Eu não vou colocar na boca nenhum desses animais. E aí vem a voz: o que Deus considerou puro, não considere o homem impuro. A coisa se repete por 3 vezes. E Pedro, quando termina aquela visão, ele está coçando a cabeça: Senhor, o que tu queres dizer? Enquanto isso acontece, chegam alguns homens, batem a porta, e Pedro, direcionado, dirigido pelo Espírito Santo, vai com esses homens sem hesitar, porque eu os enviei. Daí então Pedro recebe, vai à casa de Cornélio, leva outros judeus com ele. Chegando lá, ele entra na casa de Cornélio de forma muito mal educada. Ele chega para Cornélio dizendo: você sabe que um judeu não entra na casa de um gentil. Já imaginou você chamar alguém na sua casa e a pessoa dizer: você sabe que eu não deveria estar aqui na sua casa? A vontade é de dizer: pois saia, vá dar uma voltinha, não é não? Você chama a pessoa na sua casa: você sabe que eu não deveria estar aqui. É o que Pedro está dizendo. Eu imagino a cena, eu estou rindo aqui, mas a vontade é quase de dar um cascudo em Pedro. Como é que você é tão grosseiro desse jeito, rapaz? E aí Pedro entra, prega a mensagem, prega o evangelho, e Cornélio e a sua casa creram no Senhor. De modo que Pedro viu a mesma coisa que tinha acontecido no começo, quando ele e os demais creram, aconteceu de tal modo que ele diz: quem de nós pode rejeitar a água para que esses homens sejam batizados? Irmãos, essa história que Lucas inseriu é mais uma história para demonstrar que esse etnocentrismo judaico precisava ser removido. Toda essa crença de um Messias, só um Messias dos judeus, só para os judeus, era uma crença errada. Era uma crença autolimitadora. Era uma crença que seria catastrófica para os planos de Deus no que diz respeito ao evangelho para todas as nações, mas era uma crença que estava com a igreja. Por isso é que talvez deve acontecer 2 tipos de conversão conosco. Primeiro é aquilo que nós entendemos com muita clareza através das Escrituras, que é a conversão, o abandono dos nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores perdidos e colocar toda a nossa fé só no Senhor Jesus. Mas, irmãos, parece que também tem que acontecer uma conversão de cosmovisão. Tem certas coisas que estão tão entranhadas em nós, nós cremos em Cristo, e essas coisas vieram do nosso tempo de religiosidade, do nosso paganismo, do nosso secularismo, do nosso antropocentrismo, todos nós anteriormente centrados em nós mesmos, vivendo em uma sociedade altamente secular,
vivendo em um contexto religioso dominado pelo paganismo. Trazemos algumas ideias que estão conosco, mas elas são contra aquilo que Deus quer, para que o seu plano redentivo venha a ter o alcance que Deus intentou que tivesse. Então, aqui o Senhor está trabalhando de maneira, talvez até mesmo traumática, radical, já que o método ou o instrumento de Deus usar para mover as coisas, mover o pensamento deles e a atitude deles, é uma perseguição em grande escala. Mas Deus não se engana, irmãos. O texto diz, então, no final do verso 19, eles não falavam a ninguém, somente aos judeus. Verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que ficaram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Deixe-me colocar aqui mais um ponto que eu acho que talvez nós até levantemos. Mas, Cleiton, será que a igreja não poderia entender essas coisas estando em Jerusalém? Talvez sim, irmãos. O nosso Deus é todo poderoso. Ele é soberano. Mas deixe-me falar de um estudo que missiólogos têm feito e que me parece ser muito interessante. As pessoas, quando são tiradas do seu contexto materno, elas estão mais flexíveis a novas ideias. Pessoas que são tiradas do seu contexto materno tendem a ser menos tradicionais e menos tradicionalistas. Quando elas estão na sua Jerusalém, acostumadas com todas as pessoas, com seus familiares, com a sua igreja, com a sua religião, elas tendem a ser mais enrijecidas. Esses são estudos que são feitos na base da observação. Mas quando essas pessoas saem do seu contexto materno, não é que elas abandonam, não é que elas jogam fora totalmente, mas há uma flexibilização nas pessoas para que elas considerem novas ideias, ou algumas pequenas reformulações, ou elas estão pelo menos mais sensíveis a aderir a certas coisas que, se elas estivessem na sua própria cidade, não iriam aderir. As igrejas neopentecostais entenderam isso com tanta força, lá em São Paulo, capital, várias das mega igrejas neopentecostais, sabe onde é que elas foram estabelecidas? Na porta do metrô. Os caras procuraram um prédio para alugar na porta do metrô com uma caixa de som, falando a plenos pulmões, e as pessoas que estavam vindo de outras cidades em São Paulo, o metrô é a melhor maneira de você se locomover, é mais rápido, é mais barato, você chega em lugares muito distantes da cidade com alguns poucos reais. E eles estavam na porta do metrô pregando a plenos pulmões, e foi desse modo que essas igrejas com ideias tão estranhas tiveram um gigantesco volume de pessoas. Elas estavam vindo de outras localidades e bem mais agora flexíveis a aderir a novas ideias. Então eles perceberam isso e fizeram. E é interessante, os missiólogos têm feito estudos nesse sentido, e há várias razões para a gente pensar que essas coisas têm um fundo de verdade, sim. Então, note que as pessoas que estão fazendo isso são pessoas de Chipre, de Cirene, e eles estão pregando a outros que estão fora do contexto de Jerusalém. Eles já tinham tido um conjunto de coisas que fazia com que eles pensassem, mas peraí, o relato lá na casa de Cornélio, o acontecimento lá na casa de Cornélio, e Deus permitindo todas essas coisas, eles começavam a passos muito lentos e temerosos. Será que outros também não deveriam ouvir? Eles dão esse passo muito temerosos, muito tímidos. Eles não anunciavam como um arauto, mas como alguém que está conversando sobre o assunto. Eles estavam evangelizando, falando sobre o evangelho. E aí no verso 21, vem algo que também é excelente.
naquilo que demonstra Deus agindo de acordo com o seu plano. A mão do Senhor estava com eles. Irmãos, muitos dos planos que nós executamos, muitas vezes só são nossos planos. Mas quando são planos de Deus, a mão do Senhor é com eles. E aí coisas excelentes, extraordinárias acontecem. A mão do Senhor estava com eles. Essa expressão, ela é repetida na Escritura inteira. É uma demonstração da aprovação do Senhor. E é uma demonstração de que os acontecimentos se encaixam com perfeição naquilo que é o plano do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A coisa foi tão volumosa desses muitos crendo que a notícia chegou em Jerusalém. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Esse homem chamado Barnabé, ele tinha várias qualidades destacáveis. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Quando Barnabé, que era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, quando ele chegou lá, ele não tinha dúvidas. Ele disse: essa obra aqui é obra de Deus. Não é uma fabricação religiosa. Não é algo que eles encontraram aqui, uma maneirazinha judaica de levar a mensagem, a religião judaica para eles. Não. Quando ele chegou, ele logo percebeu que aquilo que estava acontecendo ali era algo da graça de Deus. Chegando e vendo a graça de Deus, constatando a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Verso 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Com a chegada de Barnabé, aí que a coisa expandiu. O texto diz que Barnabé foi buscar um antigo conhecido seu, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Barnabé já conhecia Saulo de longas datas. Tendo-o encontrado, levou-o, convenceu-o a ir para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Irmãos, imagine o conteúdo da pregação, das mensagens deles. Eles já começaram a perceber que a obra de Deus ia muito além de Jerusalém. E aí em Atos 13, eles estão orando e jejuando para que o evangelho chegue a outros e outros lugares. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, o nosso tema trata de remover obstáculos na plantação de igrejas. E eu quero que você perceba que os obstáculos, ou eles são colocados no nosso caminho por conta das próprias circunstâncias de um mundo caído no pecado, isso é fato, mas alguns obstáculos, percebamos, são fruto da nossa própria inadequação ou a nossa não total compreensão daquilo que o Senhor colocou para nós em sua palavra. Muito provável todo aquele pesadelo, muito provavelmente todo aquele pesadelo da perseguição foi um método radical de Deus de mostrar para a igreja: vocês não perceberam, não é só Jerusalém. Os obstáculos que às vezes nos deparamos com eles, talvez até mesmo a maioria deles, vão ser fruto das nossas incompreensões, ou vão ser fruto da nossa necessidade de reformulação de ideias,
E agora eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho pessoal. Eu recebi a Cristo em 18 de fevereiro de 1996, na Igreja Batista do Castelão, em Fortaleza. Estou lá em São Paulo desde 2007, mas eu sou cearense. E aí, fui para o Seminário Batista do Cariri, dos anos de 2002 a 2005, estudei lá. Pastoreei aqui em Juazeiro pouco tempo e depois fui para o interior do estado de São Paulo. Mas uma coisa que sempre aconteceu foi que eu quase que anualmente estava em Fortaleza, uma ou duas vezes. Especialmente agora que os meus pais já ultrapassaram os 80 anos, tanto meu pai quanto a minha mãe. Então a nossa preocupação de tanto quanto podemos estar junto com eles, e eu sou o único filho que mora fora, sempre a gente está fazendo esse esforço. E em uma dessas vezes eu estava conversando com o missionário que fundou a igreja na qual eu nasci na fé, o pastor Daniel Stowell, alguém que eu tenho em máxima apreciação. E nós sempre tivemos conversas. Ele disse: Cleiton, dá uma passada lá em casa, vamos tomar um açaí, bater um papo. Fizemos isso muitas vezes. Em uma das nossas conversas, conversamos sobre plantação de igrejas. E a gente falando sobre plantação de igrejas, e ele dizendo que a gente precisava começar a repensar algumas ideias. E aí, a gente falando sobre isso, ele disse: me mostre no livro de Atos a igreja preocupada em comprar terreno e construir templos. Irmãos, ele continuou argumentando. E eu mais ou menos fui meio que arrebatado enquanto a gente estava naquela conversa. Eu disse: Deus do céu, é exatamente isso. Quando qualquer uma das nossas igrejas fala em plantar uma nova igreja, vocês já compraram terreno? Vocês já fizeram caixa para construir o templo? Irmãos, isso é uma espécie de dinossauro impedindo os nossos passos para que a gente pensasse em iniciar novas igrejas. Na nossa conversa, ele continuou argumentando e exatamente isso não pode ser um elemento impeditivo. Não era para a igreja de Atos. Quando você está lendo manuais de missões, sabe qual é uma das perguntas que são feitas? Como que aquela igrejinha de homens sem uma educação formal, como que aqueles irmãos que não tinham internet com cabo de fibra ótica, com uma velocidade gigantesca, que não tinham aviões, que não tinham estadistas, que não tinham filósofos que eram apreciados por todos, que não tinham pessoas influentes na sociedade, como que aquela igreja, como que aqueles irmãos sacudiram o mundo de cabeça para baixo em 30 anos? Em 30 anos, praticamente todo mundo de então tinha ouvido o evangelho e haviam igrejas estabelecidas. Uma das coisas que foi extremamente importante, eles aqui se desvincularam por obra do próprio Senhor de algumas ideias erradas, impeditivas, autolimitadoras, para que eles pudessem avançar. E naquele dia, enquanto a gente conversava, aquilo foi, para mim, foi algo extraordinário. Eu saí daquela conversa dizendo: nada deve nos impedir de iniciar novas igrejas. E aí nossa igreja traçou uma filosofia de plantação de igrejas e começamos a implementar isso no ano de 2014. Então, irmãos, eu posso dizer que na plantação de igrejas, algumas ideias podem ser autolimitadoras. E elas podem
funcionar como um monstro de 7 cabeças nos impedindo de dar novos passos. Hoje à tarde o pastor Silvani falou de um estudo feito pela a Convenção Batista da Paraíba, que se for no método tradicional, eles demorariam 150 anos para poder alcançar. Que não é obrigatório comprar terrenos, erguer grandes templos. Eu penso que isso é uma ideia para ser demolida rapidamente. Eu não estou dizendo que eu sou contra os templos. As nossas igrejas que começaram, elas lá começaram em creches. Hoje todas elas já estão em locais alugados. Os próprios irmãos estão pagando o aluguel. Parte das despesas para manter os obreiros, essas congregações já estão mantendo. E no momento que eles começaram a ficar incomodados, precisamos do nosso templo, eles vão se juntar, vão comprar o terreno, vão levantar o prédio que precisam e vão dar continuidade. Entendemos que isso não deveria ser algo autolimitador. Será que existem outras coisas que não são contra as Escrituras, que não são contra aquilo que é a vontade do Senhor, mas que têm nos autolimitado nesse propósito de plantar igrejas? Nós precisamos, irmãos, estar pensando nessas coisas. Eu estou pessoalmente muito feliz com esse despertar que tem acontecido entre nós. Lá na região onde eu estou, teve um encontro de homens, que é o encontro de homens batistas regulares, exatamente com esse tema, plantação de igrejas. O pastor Jaime esteve lá conosco, ele foi o preletor, e de uma maneira muito interessante se desencadeou uma perspectiva bem mais enérgica de plantação de novas igrejas. Isso tem sido, assim, eu acho que uma bênção muito grande, porque está muito de acordo com as Escrituras. E eu poderia fazer um trabalho mais técnico, apresentando para vocês aquilo que mais faz o cristianismo avançar. Tem um irmão nosso chamado Ed Stetzer, alguns livros dele publicados em inglês estão sendo traduzidos e no Brasil publicados por Edições Vida Nova, mostrando como que a plantação de novas igrejas é o modo mais eficiente do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, avançar em todas as partes do mundo. Então, graças a Deus por essa tomada de iniciativa. Mas eu encerro perguntando, o que tem nos autolimitado na plantação de igrejas? Quais são as ideias erradas, os obstáculos que nós mesmos levantamos e que tem nos impedido de plantar novas igrejas? Que nós imploremos ao Senhor para que esses obstáculos sejam removidos e que as nossas igrejas sejam igrejas mães de muitas outras igrejas para a honra e glória do nosso Deus. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra trazida a nós hoje à noite. Deus amado, por favor, trabalha reformulando os nossos conceitos. Trabalha, Deus, em nossas mentes, em nossos corações, a fim de que façamos reavaliações, a fim de que repensemos certas ideias, certos modelos. Ajude-nos, Deus, a estarmos tão conectados contigo, com a tua palavra, de tal modo, Deus, que possamos ceder aquilo que é a vontade do Senhor, ceder aquilo que de fato é o Senhor agindo, não é simplesmente o acaso movendo as circunstâncias, mas é o Senhor de forma soberana, graciosa, amorosa, conduzindo todas as coisas. Ajude-nos, Deus, a perceber. Não deixa, Pai, com que venhamos nos endurecer. Faz com que percebamos essas coisas e faz com que venhamos dar passos nesse alvo,
da plantação de novas igrejas. Ajude-nos, Deus, a parecer mais e mais com as igrejas do Novo Testamento e assim glorificar o teu nome. Faz isso conosco, Deus. Exalta o teu próprio nome. Nós te louvamos, nós te suplicamos no nome de Cristo, a quem nós muito amamos. Amém.